Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme A Vilã, um lançamento sul-coreano aí bem interessante que está vindo nos cinemas agora. Antes de começar o vídeo, não se esqueça já de se inscrever aqui embaixo no canal, de assinar o sininho para receber as notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Então vamos pro vídeo. Só lembrando, galera, esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers sobre o filme. Eu não quero contar muito da trama para vocês não perderem a experiência, porque esse é um daqueles filmes que vale a pena. Mas se você se incomoda com isso, vai lá, assiste o filme primeiro e depois volta aqui. O filme é dirigido pelo Jung Byung-gil, eu não sei se tá pronunciando direito, vai estar aparecendo aqui escrito o nome dele. E a cinematografia é do Park Chan-yoon. Também não sei se é assim que se pronuncia. O filme ele conta a história de uma moça chamada Suki, que ela tá buscando vingança dos assassinos do pai dela. A narrativa desse filme ela tem uma estrutura não linear, o que quer dizer que a gente não acompanha a história passado, presente e futuro. A gente acompanha tudo meio misturado. A gente tem um pouco do presente, alguns flashbacks mais do passado, tudo isso bem entrecortado no filme. Então a gente vai entendendo a história aos poucos, entendendo por que ela tá no lugar onde ela tá e por que as coisas que aconteceram com ela aconteceram. O filme começa com um plano sequência em primeira pessoa, ou câmera subjetiva, mostrando a visão de uma personagem numa sequência de luta que é basicamente ela descendo a porrada em todo mundo dentro de um prédio, subindo de andar em andar e pegando cada vez mais gente. Parece um videogame, ela vai subindo como se ela estivesse subindo de level. Lembra bastante um filme chamado Hardcore, que é também todo em primeira pessoa, parece um videogame, o cara dando tiro. Me lembrou também Old Boy, que é uma sequência de luta num corredor, em plano sequência, coreano, e o corredor também é bem parecido, ele é verde em cima e embaixo. Além disso, a gente vê aqui que essa personagem ela é muito boa em lutar, sabe manusear armas muito bem, luta com facas muito bacana, e ela acaba sendo presa no final dessa sequência. Ela é presa e vai parar numa organização que basicamente trabalha com espiãs femininas. Eles pegam gente que já tem uma experiência em luta, treinam melhor elas, não só em batalha, mas em habilidades de se mesclar, em arrumar emprego, para elas poderem se passar por pessoas comuns, e manda elas para missões em várias partes, tanto da Coreia quanto de outras partes da Ásia. Uma delas dá a entender que trabalhou no Japão durante um tempo. Ela vai trabalhar nesse lugar, enquanto isso a gente vai vendo como é que é o passado dela, como é que ela testemunhou a morte do pai, as pessoas que treinaram ela para ela chegar onde ela está. Tudo isso simultaneamente enquanto a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo. Esse filme eu achei ele bem interessante, o uso da ação é bem bacana, a câmera ela é tremida, mas você consegue na maioria das vezes entender direito o que está acontecendo, quem está dando soco em quem está dando a facada. Os atores também, eles parecem ter sido bem treinados em briga, elas não parecem artificiais, eu não consegui detectar em momento nenhum aquela coisa tipo, você consegue ver que o cara não está dando soco onde ele está dando, ali parece que as porradas são bem reais. As únicas reclamações que eu tenho a dar das lutas assim é que o sangue de vez em quando parece um pouco de mais sangue artificial, assim, parece o CG. E a cor dele também às vezes parece água com corante, não parece bem sangue humano. E a personagem também, eu acho que ela é um pouco fodona demais. Sabe quando o cara ele dá tanta porrada tão bem em todo mundo que parece que ele não tem dificuldade nenhuma, ele sempre consegue ganhar todo mundo com uma certa facilidade? Mas assim, as sequências de ação são muito bacanas, então isso talvez valha a pena. Eu acho que num dado momento do filme elas também se tornam um pouco... Eles botam muitas cenas de ação uma depois da outra. Tem um certo momento que você fala, caralho, de novo, flashback, cena de ação, flashback, cena de ação. Eu acho que eles podiam ter distribuído um pouco melhor as lutas para o filme poder dar uma respirada melhor. Porque depois disso vem uma metade zona enorme, que é só ela com um cara e como é que ela vai se envolver com algumas pessoas e se enraizar numa vida comum. E parece que o filme ele tá num tom de mega ação, ele dá uma barriga e vira quase um filme romântico, até mais ou menos o terceiro alto voltar a ser ação de novo. Achei ele um pouco desbalanceado. Não é nada muito brusco, porque as partes em que não tem tanta ação continuam sendo interessantes porque elas são meio tensas. Você sabe que nem todo mundo ali está contando completamente a verdade sobre quem eles são, então você quer ver até onde isso vai dar. Ainda assim continua sendo um pouco desbalanceado. Além disso, é bom avisar, esse filme ele é bem pesado, eu não sei qual é a censura dele, deve ser 18, mas ele não poupa violência, não poupa morte, não poupa sangue, não poupa tripa, não poupa nada disso. Então se você se incomoda com esse tipo de ação, talvez você deva repensar se você vai ver esse filme ou não. Ele tem umas reviravoltas, eu não vou revelar aqui, mas de certa forma ele é um filme sobre espionagem, sobre assassinos. Então é um pouco esperado que nem todo mundo seja o que está aparentando ser e que algumas pessoas virem a casaca. Isso acontece aqui. Mas eu achei que ele foge de certos clichês. Ele, por exemplo, tem certos personagens que você não espera que vão morrer, que acabam morrendo. Tem certas pessoas que você acha que vão ter um desfecho bom que não tem.
Até porque esse filme ele é um filme bem duro, ele é um filme que ele não poupa os personagens se ferrarem, ninguém ali vai ter um final feliz, todo mundo vai acabar na merda. Então é uma visão interessante, um pouco diferente de muitos filmes de ação de Hollywood, por exemplo, que no final acaba tudo bem, não tem nenhuma consequência. Não, aqui tem muita consequência, todo mundo acaba traumatizado, ferrado ou morto pelas ações que eles acabaram tomando. Além disso, a trama, ela na maioria das vezes dá pra você acompanhar, mas ela é uma trama bem intrincada. Então é um daqueles filmes que tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo, senão você pesca um detalhe ou outro. A gente aqui mesmo, algumas partes da trama de quem estava traindo quem, ou algumas investigações menores, acabaram passando um pouco por leve, mas na maioria do tempo a trama ela é bem fluida e você consegue acompanhar ela bem. A fotografia eu achei bem interessante também, ela tem uns momentos com uma saturação um pouco maior, com maior entrada de luz quando as coisas estão mais leves, mais bacanas. Nos momentos de ação, nos momentos mais pesados ela é bem escura, as roupas também, a paleta de cores fica bem sóbria, dá uma tensão bem bacana a cena também. As atuações eu achei bacanas, eu achei sólidas. Mesmo quando você não está entendendo direito o que eles estão falando e tem que se apoiar nas legendas, a linguagem corporal, a entonação dos personagens, você consegue entender muito bem como é que eles estão se sentindo, o que eles estão querendo expressar. Os personagens eles também têm uma dimensão muito bacana, nem todo mundo é 100% ruim, nem todo mundo é 100% bom. Às vezes você fica na dúvida o quanto alguns personagens se importam ou não com outros, ou eles fingem se importar. Então tudo isso agrega ao filme e torna ele uma experiência muito rica. Ele é um filme de espionagem que ele é bem denso, ele tem muita ação, mas ele também tem muitos detalhes se você vai lá e vai procurar se importar com a história, ver a atuação dos personagens, tudo isso ele é bem bacana. O roteiro também achei ele bem amarradinho, eu não vi muitas falhas, muitos furos. Tem alguns momentos que alguns personagens deixam outros vivos ou coisas assim que você fica se perguntando um pouco por quê, mas nada que tire você excessivamente do filme. O único problema maior assim que eu acho que eu poderia ressaltar é que alguns atores eles não condizem tanto com os personagens, eles parecem muito novos, ou parece que pelo tempo que passou durante toda a história, eles não envelheceram quase nada. Isso às vezes parece um pouco esquisito. Mas fora isso, é um filme de ação muito bacana, com cenas de luta muito bacanas. O roteiro ele é bem trabalhado, os personagens eles são profundos, e a história ela consegue te intrincar e te manter entretido. Eu achei que ela parece um pouco longa, o filme ele tem umas 2 horas e 40, e você sente que ele tem 2 horas e 40, não é que nem aqueles filmes que você nem percebe que o tempo passou. Talvez ele poderia ser um pouco menos arrastado em algumas cenas, um pouco menos... se alongar um pouco menos em alguns momentos. Mas como eu disse, isso é uma crítica bem de leve, o filme ele é bem bacana e eu acho que vale muito a pena vocês conferirem. Esse filme inclusive a gente comentou aqui, acho que ele seria um template perfeito para o filme da Viúva Negra. Inclusive tem uma cena no balé que lembra os flashbacks que ela teve no Vingadores 2. Mas ele é um filme todo protagonizado por mulheres, a maioria dos personagens fodonas e que chutam bundas aqui são mulheres. E você em momento nenhum duvida que elas são capazes ou que elas têm força suficiente para derrubar uns caras que são bem maiores que elas. Então talvez a Marvel pudesse tomar uma anotação ou duas aqui com esse filme. Enfim galera, esse foi mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, de falar o que vocês acharam, se vocês assistiram o filme, ou se vocês sentiram vontade de assistir vendo a nossa crítica. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo, de clicar no sininho para receber as notificações, seguir a gente nas nossas páginas nas redes sociais e clicar no nosso site, referencianerd.com. Então é isso, fiquem com essa referência.